Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado até falou na energia das ondas. Eu começava até por lhe perguntar, de uma forma muito concreta, o que é que vai acontecer ao projeto piloto da energia das ondas em Peniche, que, salvo erro, estava sob a tutela da REN. Relativamente ao Conselho da União Europeia, que o Sr. Secretário de Estado nos vem aqui falar. O Sr. Secretário de Estado, é um conjunto de assuntos, que aliás referiu alguns, que foram ao longo deste ano 2011 abordadas em diversas instâncias da União Europeia, inclusive pelo Conselho Europeu, o último Conselho Europeu de 9 de dezembro. E eu gostaria de colocar relativamente a esta questão duas ou três coisas. Relativamente ao problema da eficiência energética, é evidente que políticas de energia que colocam tudo no mercado e nos operadores privados no mercado, a eficiência energética não se dá bem com isto, porque mercado significa vender mais, significa produzir mais e induzir certamente a procura e não propriamente poupar, porque quando poupam os operadores privados não estão a vender energia, estão a perder dinheiro. De qualquer das formas, julgamos que esta diretiva pelo menos procura corrigir alguma questão anterior, concretamente ao retomar instrumentos como auditorias, planos, aplicação de medidas e avaliação de resultados, fundado em políticas, em medidas de política e não propriamente no mercado. Esperemos que alguma coisa resulte deste processo. Mas eu gostaria, relativamente a duas ou três coisas, ir ao concreto. O problema das ligações e das infraestruturas de ligação entre países. Eu perguntava se o Sr. Secretário de Estado foi muito genérico relativamente à abordagem desta questão. Gostaria de saber se houve alguma abordagem mais concreta, concretamente do financiamento destas ligações e de quais, por exemplo, no nosso país, é conhecido, é um problema que o senhor certamente conhece bem, da falta, por exemplo, de uma ligação elétrica entre o Minho e a Galiza. Por exemplo, gostaria de saber se alguma coisa foi avançada nesta perspectiva. E relativamente ao gás também não disse nada, mas é certamente um dos problemas onde este problema ainda é mais grave. Depois, gostaria que me dissesse alguma coisa relativamente a um tema que veio, pelo menos nos documentos deste último Conselho Europeu, que é o problema da segurança nuclear. Tanto que quanto eu posso saber, estava previsto que existisse uma posição comum na base de relatórios que deveriam ter sido concluídos em novembro, relativamente à análise, avaliação da segurança nas centrais nucleares na Europa. E eu gostaria de saber quando é que nós conheceremos essa análise independente, rigorosa, por exemplo, sobre a segurança nas centrais nucleares aqui dos nossos vizinhos espanhóis. E, finalmente, colocava-lhe uma questão, porque também há uma referência à abordagem, ao encontro e abordagem das questões da regulação ao nível europeu e, concretamente, da Entidade Europeia de Regulação. E eu gostaria de lhe colocar este problema. Se algum dia a União Europeia vai fazer uma avaliação da transparência, da fiabilidade da forma como são formados os índices Platts em Roterdão e na outra bolsa no sul da Europa, relativamente aos combustíveis líquidos, como sabemos, acabam por ter um peso determinante na fixação dos preços no nosso país. É uma questão que já levantámos aqui várias vezes, à Autoridade da Concorrência, ao anterior Ministro da Economia, ao próprio Comissário Almunia, quando tinha este dossiê, mas até hoje não sabemos, continuamos a não saber de nada, e toda a ideia que temos é que essa fixação desses índices continua completamente capturada pelas grandes operadoras petrolíferas da Europa. Senhor Secretário de Estado, gostaria depois de lhe colocar esta outra questão no desenvolvimento até de algumas ideias que aqui vieram, que é esta questão. O Sr. Secretário de Estado veio-nos aqui falar da sua intervenção, da intervenção do Governo ao nível europeu, mas eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples. Qual é neste momento a estratégia energética para o país do Governo? Não é certamente aquela folha de objetivos
do programa do Governo, em geral de boas e más intenções, mas uma folha de objetivos. Qual é a estratégia do Governo do ponto de vista energético? É que nós ainda não conhecemos. Eu, pelo menos, não a conheço. E julgo que a situação ainda é mais grave, porque nós assistimos, por exemplo, um dia destes, no mês de outubro, aqui à apresentação de um plano estratégico de transportes que só se esqueceu deste pequeníssimo problema que é da abordagem e enquadramento dos transportes nas políticas energéticas do nosso país. Não há referência a esta questão. E, portanto, eu gostaria de saber, porque nós, relativamente ao governo anterior, criticávamos, estávamos em desacordo, mas havia uma estratégia, houve até duas estratégias, uma em 2005 e depois uma dita estratégia 2020. Mas relativamente a este governo não sabemos, a única coisa que conhecemos de facto é aquela folha do programa, e eu gostaria de saber se o Sr. Secretário de Estado ou o Sr. Ministro da Economia, como deveria ser, um dia destes, nos vem trazer aqui essa estratégia. Depois, Sr. Secretário de Estado, gostaria de ir à questão, do meu ponto de vista, mais grossa e perigosa para o país, para a soberania do país, para o abastecimento energético do país, que é o processo de privatizações que está em curso e que vai completar a privatização e entrega a interesses estrangeiros e ao domínio estrangeiro das nossas três principais empresas energéticas, EDP, Galp e REN. Começava por lhe perguntar, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, se não o preocupa a perda de todos os ativos estratégicos públicos que esta privatização vai significar pela privatização e até pela oferta que foi feita das Golden Shares antes deste processo de privatizações. Pela entrega destes ativos a alguns grandes operadores multinacionais, aliás, alguns estatais na Europa, como nós sabemos, sujeitando os interesses nacionais, inevitavelmente, às lógicas e estratégias desses operadores. Isto acontece quando outros países continuam a não abdicar de uma forte intervenção do Estado através dos operadores e ativos públicos no setor da energia, como o Sr. Secretário de Estado bem conhece. E eu perguntava-lhe, insistia, como pode defender os interesses nacionais e interesses públicos no setor da energia, quando colidirem, e cito uma frase sua, quando colidirem com os interesses económicos e ou estratégicos dos novos acionistas. Como é que isto vai acontecer? Nós bem podemos falar de eficiência, de abastecimento, de segurança, mas quando colidir, o que é que vai acontecer, Sr. Secretário de Estado? Como é que o Governo vai garantir os interesses nacionais? E gostaria de lhe perguntar como é que vai garantir uma boa gestão do sistema elétrico nacional, do sistema nacional de gás natural, a gestão dos mercados, o planeamento de infraestruturas, por exemplo, das nossas redes de transporte de energia elétrica e de gás, o planeamento energético e até a informação estratégica. Como, aliás, o Sr. Secretário de Estado sabe e enunciou como ativos estratégicos ligados a estas empresas que eram claramente postos em causa pelo processo de privatizações. Ainda uma questão, permite-me só que lhe coloque uma questão, porque eu, de tudo aquilo que vi até ao momento, a única estratégia que os senhores colocam de facto clara é uma estratégia de privatização e liberalização dos mercados de energia. Não vejo outra. E gostaria de lhe perguntar como é que... Mas este processo não começou agora, começou há muitos anos. A Galp, a EDP já estão em grande parte privatizadas, a própria REN, e os mercados foram sendo liberalizados, inclusive os combustíveis. Porquê é que essa privatização e liberalização não conduziram àquilo que os senhores agora criticam, que são os elevadíssimos preços da energia em Portugal? E o senhor conhece e até diz que eles são insustentáveis. Obrigado.